galera, o nossa talk de agora vai ser sobre concorrência. A gente falou sobre background, workers, essa parte de assincronismo, paralelismo, concorrência. Né? A gente vai ver que hoje concorrência não é paralelismo, né? A maioria sabe, mas enfim. Esse é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu e o Jason vamos dividir aqui os cases. A gente vai falar sobre cases da RD, cases da Bônus também, lá da Someone. E vai ser meio assim, mixing, tipo, prática, teoria. A gente vai estar colocando alguns códigos aqui, a gente vai tentar mostrar uns benchmarks rodando também. E basicamente é isso. Para quem não sabe, concorrência é você falar, cara, eu estou simulando que as coisas estão rodando em paralelo, elas estão rodando concorrentemente. Exatamente. Assim, é uma coisa legal, a concorrência tem um exemplo bem bacana que eu vi que para fazer essa diferenciação do que é paralelismo e o que é concorrência. Na verdade, as duas palavras elas podem de certa forma ser usadas para o mesmo motivo, mas é mais uma questão de abordagem, do qual a problemática que você está lidando. Por exemplo, quando você está falando de concorrência, tu está falando de duas coisas que acontecem no mesmo período de tempo. Então, por exemplo, comecei um negócio aqui, no mesmo processo que eu estou rodando, eu começo a fazer um negócio, aí ele vai acessar o banco, aí abre um espaço aqui, ele começa a fazer alguma outra coisa, e esses processos eles competem pela execução naquele mesmo espaço de memória, digamos assim. O paralelismo são duas coisas que também acontecem ao mesmo tempo, mas ela acontece exatamente ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, o Sidekick é um exemplo de forma de possibilitar o paralelismo. Você coloca vários jobs para executar, vários workers diferentes. Os workers eles rodam ao mesmo tempo, mas eles não disputam. No caso do Sidekick, eles acabam disputando, porque ele roda mais ou menos com threads também, né? Então ele também disputa, mas não é exatamente esse o enfoque do paralelismo, né? Tem um exemplo bem bacana que é a concorrência é você tentando estudar e assistir televisão ao mesmo tempo. Você está concorrendo ali, você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O paralelismo é você ouvir música e estudar, entendeu? Então é mais ou menos, acho que isso daí dá para dar uma boa noção. Eu sempre gosto da ideia de ir no banheiro e tentar escovar os dentes ao mesmo tempo, né? Dá pra fazer, né? Eu quero. O primeiro case que a gente vai mostrar aqui é sobre migração de dados. Então, a migração de dados é, cara, eu tenho uma massa de dados, eu quero puxar ela para outro lugar, ou eu quero manusear ela de alguma determinada forma, eu quero fazer um pré-processamento para aí depois eu colocar ela em outro lugar ou transportar ela de alguma maneira. E o primeiro case aqui o Jason vai mostrar, que é o case da Bônus. O Bônus, como o João falou antes, né, ele é um aplicativo de fidelidade. Ano passado, esse aplicativo já tem há 2 anos, mais de 2 anos, eu acho. Eu estou trabalhando com o Bônus faz menos tempo que isso, né, então a gente tinha um aplicativo antigo, a gente tinha que criar um aplicativo novo, né, parte de interface, dados, aplicação, tudo. Ele foi criado como MVP mesmo, né? Então a gente sabe como é que o MVP é construído e a gente precisava estabilizar ele melhor. Então a gente fez um longo trabalho de recriação do aplicativo e no final do ano passado, no início desse ano, dia 17 de janeiro, um dia que vai ficar marcado pelo resto das nossas vidas, foi o dia da migração desses dados. Então a gente se preparou ali por uns 2 meses para fazer essa migração. A gente tem hoje 1.600 lojas participantes do nosso programa e 200 mil clientes, e esses 200 mil clientes já geraram em 2 anos alguns milhões de atividades, né? Então a gente tem todos esses dados no aplicativo antigo, que era um outro banco de dados, era em Postgres, agora é MySQL, era uma estrutura de dados, agora é outra estrutura de dados, então eles não têm absolutamente nada a ver, né? Então a gente criou dois scripts, digamos assim, um no antigo e um no novo, né? O do antigo ele pegava todos os dados que estavam no banco de dados, o Postgres, gerava vários arquivos CSV, e o novo pegava esses arquivos CSV e trazia para o nosso banco de dados MySQL já na estrutura nova. Qual que é o nosso grande desafio? A gente tinha que fazer essa migração de uma forma que ela não derrubasse a aplicação, né? Então o cliente ele não podia sentir nenhum tempo de downtime. A gente sabia que risco acontecia, então a gente fez um domingo de manhã, né, que é o horário de menor movimento da gente, mas a gente tinha um alvo ali, uma janela de trabalho de mais ou menos 1 hora para fazer a parte crítica da migração, né, que era um espaço de tempo onde poderia acontecer algum tipo de downtime. Para
para a gente conseguir alcançar isso, a gente precisou trabalhar muito com as duas coisas, tanto paralelismo quanto concorrência, né? O script que a gente fez para exportar os dados, ele era menos nesse sentido, porque a gente podia fazer isso com bastante antecedência, ele podia ficar rodando alguns dias ali, então ele ficou rodando um dia, eu acho que foi. Esse a gente não usou tanto. Aí o script de importação de dados, a gente usou mais, né? Então, como é que a gente fez essa importação de dados, né? A gente usou bastante thread, né? Então, por exemplo, tinha que importar, por exemplo, os usuários, né? Então, o que acontecia? Eu tinha um CSV com toda a estrutura de usuários da aplicação antiga, tinha que trazer a aplicação nova. Eu criei várias threads, né? Então ali a gente teve algumas preocupações, né? Alguns desafios, que foi lidar o quê? Com o connection pool, por exemplo, do MySQL, né? O MySQL ele tem lá um número máximo de conexões que tu consegue abrir ao mesmo tempo. E tu tem que fazer uma gestão dessas conexões, senão alguma thread diferente vai precisar de uma conexão, já ocupou todas as conexões do pool de conexões do MySQL, então tu também tem que lidar com esse pool de conexões. Outro desafio que a gente teve foi acompanhar o processo de migração. Como a gente estava trabalhando com várias threads, a gente precisava de algum tipo de output na tela. Só que o output é um só, né? A gente tem um stdout e a gente precisava ficar vendo o que estava acontecendo. Primeira tentativa, a gente tentou sincronizar o output, obviamente não deu certo, porque a gente sincronizou todo mundo, a gente virou um GUI feito na mão, então não deu muito certo. Aí a gente fez um pool de, a cada 5 segundos, a gente jogava o output, né? Então, usamos uma classe separada, usando o mutex, que a gente vai falar um pouco depois, que ela tinha vários mutex, vários semáforos ali para trabalhar essa conexão, jogava os dados ali dentro, e a cada 5 minutos tinha uma thread específica para isso, que se ficava só aliviando essa classe e dando feedback para a gente saber se aquele negócio parado ali estava rodando ainda, né? Então, acho que foram vários desafios, acho que a gente podia fazer um talk inteiro sobre isso, né? Eu acho que... mas vamos ver o próximo caso. O nosso caso foi um caso da Resultados Digitais. Basicamente, na Resultados Digitais, a gente tem um problema bem sério, que é importação e exportação de dados. Então, o cara ele contrata o RD Station e ele começa o serviço dele fazendo o quê? Eu quero pegar e importar uma base de leads que eu já tenho. Eu já tenho uma clientela, eu quero me relacionar com eles, enviar e-mails, e eu quero importar esses leads para dentro do sistema. Mas existe um outro momento que o pessoal quer exportar esses leads. Então, eu quero importar e exportar esses leads, e quando eu vou exportar eles, você gera um CSV, uma planilha com os dados dos leads, mas essa planilha, a gente gera ela zipada, né? Então, eu tenho basicamente um trabalho que é eu fazer o select no banco, eu tenho um trabalho que é eu colocar esses dados num arquivo CSV, e eu tenho um outro trabalho que é eu zipar esses dados depois que eles são no CSV. Então, eu trabalhava no time de performance ali, operação, e o que aconteceu? A gente precisava resolver um problema que era, quando eu ia exportar uma base de leads muito grande lá, que eu tinha 200, 300, 500 mil leads, o cara clicava no botão exportar e falava, ok, em breve você receberá um e-mail com a base de leads do seu e-mail. E aí o cara recebia, às vezes, um dia depois, às vezes 12 horas, dependia o dia, ele não recebia, aí ele ficava ansioso, clicava lá de novo, exportava de novo, daí ele ficava ansioso, clicava lá de novo, e gerava um monte de job ali perdido, um monte de coisa ruim pra gente. Então, quando eu comecei a analisar o caso, eu observei que a gente tinha um problema que era, eu puxava, por exemplo, 10 mil leads, aí eu jogava 10 mil leads no CSV. Inicialmente o processo fazia o quê? Eu puxava todos os leads, então seja 10 mil, 200 mil, aí depois eu jogava todos no CSV, depois eu zipava o CSV. E a gente às vezes travava quando estava criando o CSV, às vezes quando estava gerando o zip. Ele travava zipando o arquivo, um arquivo muito grande e tal. Então a gente falou que vamos fazer um processo em 2 momentos distintos. Um deles eu pego os leads do banco de dados, e outro momento, assim que eu tiver uma quantidade de leads, eu já posso enviar esses leads para um determinado arquivo. E aí, quando esse lead estiver nesse arquivo, eu posso zipar esse pedaço do arquivo já, né? Então,
Então a gente resolveu dividir em duas threads específicas que era uma baixava dados e outra escrevia e zipava, né? Então foi bem legal porque a gente teve um ganho bacana, porque eram dois momentos bem específicos, né? Um momento eu estou consultando com o banco e outro momento eu estou escrevendo em outro sistema de arquivos. Então um banco está remoto, são dois processamentos totalmente distintos. Aí a gente dividiu e quebrou numa a gente usou uma queue para desenvolver o processo. Então a gente pegou a classe queue, que é uma fila nativa do Ruby, que usa threads por trás nativamente. Então, basicamente, a gente adicionava os itens numa ponta e removia na outra, a partir da outra thread, para fazer o processo de zip. Então, foi mais ou menos essa sacada que a gente usou para fazer. Eu vou mostrar o código aqui, eu vou navegar no código rapidamente. A gente não vai fazer esse exemplo no hands-on mesmo, eu acho que depois a gente pode até trabalhar um exemplo semelhante, se for válido, mas eu acho que é legal a gente mostrar o exemplo como um todo para todo mundo entender todos os passos que a gente passou. Quero também fazer um disclaimer aí, um alerta, né, que é assim, se você puder não trabalhar com threads, não trabalhe, né? Se você puder fazer as coisas sem threads, você vai ser mais feliz, as coisas vão fluir muito melhor. As threads, elas, junto com o poder delas, vem grandes responsabilidades, vem grandes bugs, vem um monte de segmentation faults e outras coisas que você pode pegar ali que é porque a gente não está acostumado a lidar com o processo em background e essas coisas aí. Então, eu vou mostrar um exemplo. Quando a gente construiu a primeira versão, ele era bem menor, mas agora ele é um pouco maior, então Então, esse aqui é o exemplo que a gente fez. Então, a gente dá um require no thread. E aí a gente também usa o zip, que é o próprio zip do Ruby para zipar e comprimir os arquivos. E basicamente a gente cria uma classe zip streaming, que ela dá um extend do Kiwi que é do próprio Ruby, que é uma fila, um array que você consegue usar as duas pontas deles assincronamente. Eu gostaria só de mostrar aqui mais ou menos como que era o exemplo antigamente, né? Era mais ou menos assim. Então, basicamente, em algum momento aqui eu fazia, por exemplo, um def initialize arquivo zip. Aí eu abri um zip aqui, zip igual a zip.new. Eu não lembro exatamente da sintaxe, mas é um metacódigo para a gente ver. Então, aqui eu abri uma outra thread, é igual a thread.new do... E aí, dentro dessa thread eu ficava fazendo pop. Então aqui, while if line for igual a pop. Alguém não conhece a classe Kiwi do Ruby? A classe Kiwi é assim. Vamos abrir aqui rapidinho. Opa, verdade. Então aqui, que é igual a... Então, opa. Então, o que ele é a minha queue. Não dá para mim ver a representação dela como um array. Mas, basicamente, eu posso adicionar elementos, né? Então, por exemplo, eu adicionei um A, vou adicionar um B, vou adicionar um C, e depois eu posso pegar e remover os elementos. Então, ó, removi o A, removi o B, removi o C. E eu posso adicionar numa thread e remover em outra. Então, eu estou usando um core do computador para adicionar coisas e outros para remover.
Então, o que a gente vai fazer, a implementação que a gente vai fazer aqui eu adiciono alguma coisa em uma thread e eu removo em outra thread. Então, é a ideia do publish subscriber, né? Eu publico alguma coisa, outra pessoa consome aquele recurso. Então, a gente tinha um exemplo bem básico assim, que era, eu tenho uma queue, essa queue ela vai ser adicionada, ela vai receber linhas, e aqui eu... Opa! Então, eu vou dar um nome aqui, um outro nome. Xunda. Isso é o que dá quando a gente não tem criatividade. Vamos fazer o exemplo funcionar só com as duas threads. Então aqui eu posso declarar xunda.new, que é a nossa queue, né? E aqui eu posso adicionar elementos nela. Então eu vou dar aqui um sleep. E aí... Opa, não é push. O que ele falou ali pra mim? Ah, é verdade. Mas a princípio ele teria no próprio Kiwi, né? Aqui, né? Precisa declarar ele. Isso aí. Ele começou... Aqui faltou aqui deu um errinho aqui, ó, que eu esqueci de um while. Eu tenho que fazer um while na thread que vai ficar ouvindo eternamente, né? Então... por algum motivo o sysout está indo para outro arquivo aqui. Deixa só eu... Ruby antigo. Recebeu... Ah, era ali no terminal mesmo que não estava mostrando. Então a gente criou uma forma de interagir, né? E consumir, né? Então basicamente essa thread aqui é o consumidor da fila do que eu adicionar na classe Xunda. Então é um código relativamente pequeno e dá para você adicionar elementos numa ponta e remover os elementos na outra ponta, né? E legal, beleza. A gente fez isso aí, dedão para cima, com 5 linhas de código ali, a gente fazia, adicionava, criava o CSV, zipava, beleza. Colocamos no ar, cara, começou a dar um monte de problema. Começou a dar erros de segmentation fault, começou a dar problemas na hora que estava fechando o zip, eu falava, terminou o meu batch de coisas aqui. Então, beleza, fechou aqui, pode fechar o zip. Mas eu estava fechando o zip e tinha gente zipando ainda. E tinha outras coisas acontecendo. Então, você começa a ter que criar um monte de controles e você começa a ter que sincronizar pontos para você ver. Opa, peraí, você está falando que é para mim fechar o zip, mas eu estou recebendo dados ainda. Então, espera um pouco que... E aí você começa a ter que bloquear alguns elementos e algumas pontas para você receber nas outras pontas, né? O Brodock trabalhou comigo nessa frente aí. A gente estava na 3ª semana trabalhando nisso aí, aos trancos e barrancos com os errinhos. Até eu falei, Brodock, vamos esquecer disso e vamos voltar a ser sem threads. Mas enfim, hoje a gente conseguiu corrigir os detalhes que faltavam, o algoritmo está rodando, está super legal. Eu vou mostrar o algoritmo final para vocês, só para vocês verem como ficou um pouco mais complexo. No fundo ele só faz isso, mas ele tem uma série de validações de pontos específicos ali. Então, o primeiro ponto... eu tinha abrido por aqui, né? Vamos abrir aqui mesmo.
primeiro ponto aqui que é legal, que vale a pena a gente mostrar, é que a gente teve que incluir o famoso mutex, que é o semáforo que, cara, você começou a mexer com threads, basicamente eu tenho uma variável que ela está dentro do meu código e eu estou acessando essa variável na minha thread principal. Legal, isso não causa problema nenhum. Mas aí, de repente, eu quero fazer alguma coisa com essa variável nas minhas outras threads secundárias. Então, existe uma forma que o pessoal chama, que a maioria das linguagens possui o seu método de sincronismo através de um objeto de sincronização. Então, no Ruby é mutex. O mutex, basicamente, ele tem um método synchronize. Então, aqui a gente chamou uma variável semáforo e a gente sincroniza algumas atividades. Então, por exemplo, a nossa atividade de sincronismo é totalmente focada na finalização. Eu quero ter certeza de que eu adicionei todos os leads no meu CSV antes de eu fechar aquele arquivo zip. Então, o que eu faço é ter uma validação garantindo de que o meu método, o meu zip foi finalizado com sucesso e eu uso o semáforo para garantir de que todos os pontos que estão alimentando essa queue ou sugando dessa queue estejam sincronizados, para garantir que ninguém invada aquele espaço e cause um problema de concorrência por um determinado recurso. Olha só, então a gente tem um método de preparação, que a gente abre um zip, coloca o zip pronto para receber os detalhes. Aqui é o start, que a gente cria a thread, como eu criei naquele exemplo do arquivo. Então, basicamente, eu verifico, se não foi, até que não seja finalizado, eu fico buscando linhas, e esse é o meu while infinito. E aqui tem até um método para mim resgatar exceções de uma thread e jogar para a thread principal. Então ali, ó, linha 36, a gente declarou a thread, uma variável local, mostrando qual que é a thread atual, e aí eu verifico, poxa, eu estou rodando uma thread aqui nesse bloco. Se der uma exceção aqui dentro desse bloco, eu mando essa exceção ser jogada lá na thread mãe para garantir que o erro vai ser visível dentro do sistema, a gente não perde a rastreabilidade do erro aí. Então, é bem interessante aí esse detalhe. Aqui, por exemplo, a gente criou um timeout, então a gente criou um momento de falar, cara, a gente já terminou aqui, passou todos os leads que a gente queria jogar nesse CSV. Então agora a gente já está na finaleira, estamos esperando o processo terminar. Então a gente parte para o timeout e começa a contar regressivamente para esperar o final do processo. Para esperar o final do processo, a gente criou um método que a gente usa um conceito que se chama Conditional Variable. Conditional Variable é um outro recurso que é utilizado dentro... Tem várias linguagens que tem muito a ver com a mesma pegada dos futuros, né? Que é você... eu tenho um objeto que ele vai executar uma determinada ação e esse objeto, no futuro, ele terá algum valor. Agora, ele não tem nada. Então, você pode controlar o sinal de retorno de uma determinada thread. Então, o Conditional Variable é uma maneira bem legal de fazer isso. Então, aqui vocês podem ver que a gente tem um @received, que é a nossa variável condicional. Então, a variável ela está esperando pelo semáforo. Então, se o semáforo estiver sincronizando, ela vai ficar esperando. E o semáforo internamente vai falar algum recado para ela. Então, vamos pegar aqui onde o received recebe. E aqui internamente, então, quando eu estou adicionando um elemento, eu sincronizo e aviso. Olha, já terminou aqui. Eu já terminei o processo que eu tinha dentro da minha thread e eu estou avisando essa variável para ela virar a chave novamente e permitir que outras pessoas voltem a acessar aquele contexto. Então, essa é uma forma de eu controlar. Cara, você quer dar timeout, quer terminar o processo, mas espera aí que eu estou aqui ainda fazendo alguma coisa, não finaliza o processo aí. Então, é mais ou menos nesse sentido.
esse aqui foi o código que a gente mais se bateu até a gente conseguir colocar, que foi a gente reunir o espere até finalizar o zip. Então, basicamente, a gente fica no finish aqui, que é um semáforo esperando eu conseguir colocar o finisher. Então, se tiver alguém tentando enviar, ele vai ficar na fila aguardando isso. E, internamente, eu dou um join aqui no meu consumer, que é a minha thread que está rodando a parte. Então, o método join numa thread, basicamente, conclua essa thread e volte para o contexto anterior. Então, esse é um momento que você une as duas threads. Cara, termina de rodar e agora eu estou te esperando aqui. Então, esse é o momento final da aplicação. Aí a gente tem aqui algumas coisas que a gente tem, por exemplo, se der algum erro, a gente manda para o rollbar, então a gente mapeia as exceções, envia, e no final, garantindo que fechamos o arquivo, terminamos a thread e retornamos qual que é o nome do diretório final que foi zipado os arquivos. Então, foi um exemplinho bem simples, mas ele conseguiu... ele resolveu um problema para nós, que era um problema de a gente dividir a carga entre o I/O e o Postgres, e a gente conseguiu fazer dessa maneira aí. Então vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco sobre o case da Bônus sobre Web Applications. Então, Jailson, com você. Show. Bom, lá no Bônus, a gente teve esse caso de migração, mas assim, acho que o que mais chama atenção lá pra gente em termos de concorrência é o dia a dia mesmo, né? O Bônus, ele tem, como é um programa de fidelidade, ele quase funciona como um banco, né? Então a gente tem pontos que os usuários têm e a gente precisa conseguir gerenciar esses pontos e não deixar que os pontos sejam errados, né? Não deixar que o cara tenha mais pontos, menos pontos e tal. Só que ao mesmo tempo que a gente precisa salvar quantos pontos ele tem, a gente precisa salvar de onde é que esses pontos vieram, né? Onde ele gastou ponto, onde ele ganhou ponto, esse tipo de coisa. Todos esses casos de gestão dessa pontuação e até alguns outros casos, eles trouxeram um aprendizado bem legal para a gente em como lidar com essa concorrência dentro da aplicação, né? Uma das coisas que eu queria falar sobre esse caso é sobre lock, né? Então a gente tem, isso falando de banco de dados, principalmente banco de dados, a gente tem dois tipos de lock, né? O Pessimistic Lock e o Optimistic Lock. Qual que é a diferença básica dos dois, né? O Pessimistic Lock, ele assume que o negócio vai dar errado. Então ele basicamente trava qualquer outra pessoa de fazer aquele negócio naquele período. Quase como se fosse o que o Mutex faz com o Synchronize, né? Ele faz todo mundo ir um depois do outro, ele não deixa as duas pessoas executar a mesma coisa ao mesmo tempo. Então o Pessimistic Lock, ele pega, digamos assim, eu quero atualizar um registro, ele trava o registro para eu atualizar, todo mundo fica esperando e depois ele libera para poder fazer essa atualização. O Optimistic Lock já é um pouquinho diferente. Ele é um cara que ele não depende muito da tecnologia do banco de dados. O Pessimistic Lock ele já depende mais do banco de dados, é o banco de dados que faz essa transação. O Optimistic Lock é mais uma forma de você lidar com os dados, né? Então, o que acontece? Digamos que eu quero atualizar o e-mail de um usuário, por exemplo, né? Então, eu vou lá, eu seleciono o e-mail desse usuário, seleciono esse usuário do banco de dados, trago para a memória da minha aplicação e altero o e-mail desse usuário, né? Normal, dou um update, um assign attributes lá e tento salvar no banco de dados. No momento que eu tento salvar no banco de dados, na mesma query que eu mando update, users, set, e-mail igual a tal, where ID igual a tal, ao invés de eu fazer só isso, eu faço where ID igual a tal, and e-mail igual a tal, e falo o e-mail anterior. Para ter certeza que o usuário que eu estou atualizando é o mesmo usuário que eu peguei antes, né? Então, nesse momento eu não estou dependendo nada do banco de dados, né? Eu estou é só uma questão da própria query, né? Tem outras formas de você fazer isso. Você pode trabalhar com versão, por exemplo, dos registros. Então você salva uma versão incremental toda vez que você atualiza um registro, né? Versão 1, versão 2, versão 3. E no momento que você vai atualizar, você diz para ele, eu também quero que esteja na versão tal, que foi a versão que eu li da primeira vez. Então, são várias formas diferentes. Porém, é um pouco mais complexo de você lidar, né? Não é uma coisa que já vem pronta de fábrica. Você tem que construir query, você tem que trabalhar essa inserção no banco de dados. O Pessimistic Lock já vem meio que pronto de fábrica, né? O MySQL, o Postgres, a gente usa MySQL lá, então ele já vem pronto
para ser utilizado. Dentro do Pessimistic Lock, a gente tem dois modos, né? O Shared Mode e o Exclusive Mode. Isso não é exclusivo do banco de dados, né? Ele é algo relativo à gestão de concorrência e lock mesmo. O Shared Mode, ele permite que você leia o dado, então todo mundo pode ler, né? Tipo, quero pegar um registro no banco de dados com o Shared Mode. Ele vai me deixar eu ler. Se outra pessoa, numa outra thread, quiser pegar aquele registro, enquanto eu estou com o lock em Shared Mode desse registro, essa outra pessoa também pode pegar esse registro. Todo mundo pode pegar esse registro. Só que enquanto alguém está com o lock desse registro, com o Shared Mode, ninguém pode atualizar esse registro. Então ele é um registro, ele é uma forma de garantir que esse meu registro ele vai continuar da mesma forma que ele estava quando eu peguei, durante todo o período da minha transaction, né? Então, isso também é um detalhe importante. Dentro do banco de dados, qualquer forma de lock, ele existe durante toda a transaction, né? Então, iniciei a transação, comecei a fazer, enfim, trabalhar com o banco de dados, fiz um lock, ele vai ficar locado até o final da transaction. Então, tem que dar um commit e um rollback. Ele não funciona, por exemplo, no MySQL, ele tem um recurso que você consegue fazer um auto-commit, né? Então, que é toda vez que você dá um insert, um update no banco, ele já fecha a transaction, ele tem uma transaction atômica ali. Ele não funciona nesse caso. Então, se você quiser usar isso daí, tu tem que desligar esse auto-commit. Eu nunca tive que desligar isso, então eu acredito que seja padrão nos bancos de dados. Então, o Shared Mode é isso. Quando que ele é usado? Por exemplo, digamos que você tenha uma estrutura de árvore na sua aplicação. Tu tem um pai e tem um filho, né? Tu seleciona o pai. Tu quer adicionar um novo filho nesse pai. Então, tu pode selecionar o pai com o Shared Mode para ter certeza que ninguém vai alterar esse pai. Esse pai vai ser sempre aquele mesmo pai que você começou lá no começo. E daí, dentro do lock, em Shared Mode do pai, tu insere o filho. Então, até o final daquela transação, você tem certeza que no momento que você conseguiu selecionar aquele pai, ele vai continuar existindo, ele não vai ser excluído, ele não vai ser modificado de forma alguma. Depois que você salvou, você libera o lock, no momento que você commita a tua transação, e outras pessoas podem, a partir de então, continuar editando aquele registro. O Exclusive Mode, ele é um lock para atualização. O objetivo dele é de você atualizar aquele registro. Então, o que acontece? No momento que você diz, eu quero esse registro com lock exclusivo, ninguém mais consegue nem selecionar aquele registro. Então, selecionei esse cara aqui, outra pessoa tentou selecionar enquanto eu estou na minha transação, essa pessoa vai ficar esperando, o banco de dados vai ficar esperando para me retornar. No momento que eu liberar o lock, essa outra pessoa vai lá e vai conseguir selecionar esse registro. Ele acontece também no momento do select, né? Então, eu coloquei dois exemplos aqui desses dois modelos, né? Então, isso aqui é um trecho de código muito parecido com o que a gente tem na nossa aplicação. Eu modifiquei alguns nomes e tal, mais para facilitar a leitura, tá? Então, por exemplo, digamos que eu tenho um modelo account ali, né? Então, eu selecionei minha account 1 lá, é a conta do meu usuário. Nesse momento, eu estou tentando adicionar um saldo para essa conta. Só que eu também tenho um statement, né? Então eu tenho um outro model que seria o extrato dessa conta, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar um account com lock, né? Dentro desse período do lock aqui, eu vou criar meu objeto statement e atualizar o balanço dessa minha conta, né? Teoricamente eu não precisaria dessa linha aqui, né? Isso aqui eu estou denormalizando meus dados, mas né, eu não vou calcular o balanço do cara em toda vez que eu precisar desse balanço. Então aqui encerro meu lock. A query que ele vai fazer no banco é essa daqui, né? Então, quando eu seleciono esse cara aqui, nesse caso aqui, no momento que eu faço o find, o Rails ele já me traz o modelo do banco, tá? Então, quando eu fizer isso daqui, account with lock, ele vai detectar que eu já tenho esse registro em mãos e ele vai fazer uma segunda query. Então, aqui ele está fazendo duas queries. Isso é importante lembrar porque isso pode afetar a performance. Então, aqui eu estou fazendo select all from accounts, where id igual a 1 for update, tá? Nesse momento, ele travou o lock. Se eu tiver uma segunda thread tentando executar exatamente essa mesma consulta, esse aqui vai ter prioridade, a segunda vai esperar nesse ponto aqui. Então, eu terminei essa daqui, eu comecei a próxima, logo meu balanço vai ficar sempre atualizado. Se eu não tivesse isso daqui, o que aconteceria? Digamos que eu não tivesse esse cara aqui, eu tivesse duas threads que entrassem ao mesmo tempo na chamada da minha aplicação, no momento que eu selecionei esse cara aqui, eu já trouxe meu balance. O que pode acontecer? Esse meu balance aqui ele vai ser atualizado para 10 e 5. Né? Digamos que o balance anterior fosse 0, ele vai ser atualizado para 10 e 5. Na segunda thread, ele vai perceber que está 0 também, vai atualizar para 10 e 5. No final, o usuário vai ter dois statements e um balanço de dois statements de 10 e 5, mais um balanço final de apenas 10 e 5. Isso, né, é um erro. Inclusive, quando o João falou sobre aquele job que a gente roda em background para garantir isso daqui, é para garantir esse tipo de problema aqui, né? A gente não quer deixar o cara com menos saldo ou mais saldo do que ele deveria ter. O segundo caso, que é o shared, né? Então esse aqui é o modelo, fica dessa forma, né? Então eu tenho um nó
e eu tenho uma estrutura de árvore, né? Então eu tenho um nó, dei um nó node find aqui, e dei um lock em shared mode. O lock normal, como o exclusive é o modo padrão, isso todos os bancos de dados implementam mais ou menos da mesma forma, o Rails já tem ele implementado por default. Quando você precisa usar algum outro tipo de lock, aí você tem que usar da forma textual, né? Então ali eu estou dizendo, ó, eu quero um lock em shared mode. O Oracle tem outros tipos de lock, então por isso que ele dá essa flexibilidade da gente determinar qual o tipo de lock que a gente quer usar. Então nesse caso, o que eu quero garantir? Eu quero garantir que esse meu pai não vai ser alterado enquanto eu estou criando esse meu nó filho, né? Então eu não quero que ele seja apagado, por exemplo. Senão no momento que eu salvar esse cara aqui, ele vai dar um erro, né? Então eu dou um lock em share mode e crio o meu nó filho. Por que eu sempre uso exclamação, né? Eu coloquei aqui e aqui, né? Eu poderia usar de outra forma, mas o que acontece? Para o Rails desativar o lock, eu só tenho duas formas, né? Eu dou um commit e eu dou um rollback. O jeito para eu dar rollback, nesse caso, é através de uma exceção, né? Então, eu posso usar o próprio do Rails aqui, eu posso disparar uma exceção dentro do meu caminho do meu lock. Se eu não tivesse aberto uma transaction em volta, esse with lock ele já abre essa transaction para mim. Beleza. Aqui, esse é um exemplo um pouquinho diferente de lock. Isso é um caso bem específico que a gente teve lá. A gente teve um pouco de dificuldade com esse caso, então achei bacana apresentar. Ele usa o pessimistic lock, mas é um erro que, porra, esse erro aqui eu demorei uma cara para descobrir qual era o motivo dele. Pensa assim, ó, você tem um item lá. A gente tem isso aqui é um código que a gente usa hoje no nosso modelo de aprovação de cupom fiscal, né? Então, tenho vários cupons fiscais chegando, vários cupons fiscais sendo aprovados ao mesmo tempo, e eu preciso travar esse cupom fiscal em algum momento para que ele não seja, por exemplo, aprovado duas vezes, né? Então, ali a gente tem um sistema que aprova esses cupons fiscais, ele está lá trabalhando, está tentando trabalhar com esses cupons fiscais. Então, o que acontece? Eu estou aqui no meu item controller, eu selecionei o item aqui, o meu cupom, todos os que estão destravados, isso aqui basicamente é uma query que eu estou fazendo no banco de dados, eu pego todo mundo que não está com esse lock de buy setado, ou se tiver que ainda não está setado, né? O meu lock ele tem dois campos, é quem travou, né? Nesse caso é quem é o usuário da aplicação que está sendo processado e até quando que ele vai travar, né? Então nesse caso eu estou travando o meu ponto fiscal, né? Então estou dizendo assim, ó, cara, eu quero pegar todos os caras que estão destravados, um cara que está destravado e quero travar ele. Esse lock é um comando um método que eu coloquei lá no meu model, né? Qual que é o objetivo dele? Eu uso ele aqui com o pessimistic lock, então aqui eu selecionei ele, né? Então eu selecionei o registro. Quando eu dou aquele with lock lá, ele vai pegar esse registro e vai dar um select for update. Só que como eu fiz essa carry aqui, a gente espera, né? Ele vai pegar o destravado, porque foi a carry que eu fiz aqui e tal, então ele com certeza vai estar destravado. Mas não é verdade, porque no período desde aqui até aqui, ele já pode ter sido travado por outra pessoa, por exemplo. Então eu não tenho certeza disso. Então dentro desse with lock aqui, eu tenho que novamente verificar. A mesma carry que eu tenho aqui, eu tenho que fazer de novo dentro do with lock, né? Isso aqui foi uma coisa que a gente demorou bastante tempo para entender o que estava acontecendo. Porque, eu estou selecionando só os destravados, mas quando chega aqui dentro eu estou pegando um cara que já está travado. Então, sempre que a gente usa o pessimistic lock, por mais que ele trave um depois do outro para atualização, beleza, peguei um cara aqui destravado, estou tentando selecionar ele com lock. Estou travado porque alguém já está fazendo alguma coisa com esse registro, né? Eu não sei, o banco de dados sabe, ele me travou, mas no final das contas eu não sei. Então, estou esperando aqui. Esse outro cara que está fazendo alguma coisa com esse cupom, ele pode estar travando aquele cupom, né? Ele pode, naquele momento, estar travando o cupom. Quando ele libera o lock lá e daí eu tenho acesso ao registro, ele já me dá acesso ao registro atualizado, né? O registro após a modificação da outra thread. Nesse momento ele me liberou e aí eu tenho que verificar. Esse cara travou de novo esse cupom? Se ele travou, eu jogo essa exceção e dou um retry, né? Aqui eu poderia ter feito outras formas de dar esse retry para ele não ficar em loop infinito, mas nesse caso é bem tranquilo fazer dessa forma. Tá? Cara, de aplicação é mais ou menos isso. Eu queria falar um pouquinho também de threads, né? Acho que só complementando mais o que o Jonathan falou, a gente tem ali as threads. A gente tem um problema de deadlock e de mutex, né? Acho que o mutex, o Jonathan já falou bem legal ali. Acho que a aplicação dele eu não tinha visto antes ainda o que era. Acho que foi bem completa ali, deu uma visão bem geral do que são as threads, de como é que se trabalha essa questão da concorrência. Mas o mutex é exatamente isso, ele é um semáforo, né? Então você sincroniza acesso a uma variável para ficar thread safe.
O deadlock, que eu vou mostrar um exemplo depois também, é quando você trava um registro para ter acesso, trava esse registro e estou acessando esse cara aqui. Outra thread também tenta acessar esse mesmo registro, mas ela tem um outro registro que está travado, que essa primeira thread está tentando acessar. Ou seja, todo mundo fica esperando alguém travar e ninguém faz nada. O Ruby, ele tem alguns recursos para detectar isso, então na maioria dos casos ele vai detectar isso, ele vai simplesmente crashar a tua aplicação, mas né, nunca se sabe. Deadlock é bem complicado. Isso aqui é uma das formas que eu gosto de usar para não ter problema de deadlock, que é organizar o código. Né? Acho que é uma das melhores formas. Então, esse aqui, por exemplo, é uma forma de um refactoring que poderia ser feito num código para facilitar lidar com concorrência. Então, digamos que eu tenha dois códigos aqui, eu tenho um recurso que eu quero acessar, um recurso compartilhado, eu tenho dois códigos diferentes que querem acessar esse mesmo recurso e eu tenho um mutex sincronizando esse recurso aqui. Né? Então, aqui eu tenho o código A vai inserir A e o código B vai inserir B. Beleza. Isso aqui, tudo bem e tal, você vai ter ele distribuído em vários lugares diferentes da tua aplicação, tu vai ter vários lugares diferentes gerenciando esse mutex. Qual é a melhor forma de você lidar com isso? Tu pode encapsular esse recurso dentro de uma classe. Né? Uma boa prática do mutex é sempre colocar ele junto ao elemento pelo qual você está sincronizando. Então, nesse caso, eu estou sincronizando o resource. Então, eu crio um mutex pro resource. Se eu tivesse mais elementos que eu quisesse sincronizar, em muitos casos é interessante você ter mais de um mutex. Porque, por exemplo, digamos que eu tivesse essa classe aqui, dois recursos que eu quisesse acessar e esses recursos pudessem ser compartilhados. Se eu colocasse um mutex na classe para acessar os dois recursos, em qualquer momento que eu tentar acessar qualquer um dos recursos, mesmo que eu precisasse só de um deles, eu vou estar travando todas as outras threads. Se eu coloco dois mutex diferentes, eu sincronizo só nos casos que são necessários. Então, isso aqui é um exemplo bacana, né, de como é que você poderia organizar teu código. Tu dá no initialize, tu inicializa o recurso que você quer travar e seleciona o mutex. O mutex, em geral, tu pode até usar o mesmo nome do recurso, né, initial underline mutex, para dizer que aquele mutex é daquele recurso. E em todos os lugares dessa classe que tu precisar sincronizar, tu sincroniza ali e usa essa classe em toda a tua aplicação. Isso é o que torna a aplicação thread safe, né? Você encapsula todas as questões para lidar com threads e multithreads, você encapsula todas elas numa classe. Né? A classe não é thread safe. Toda classe pode ser thread safe. A Rei, por exemplo, ela virou thread safe nesse momento que a gente fez esse encapsulamento. Né? Então, basicamente, ser thread safe é uma característica de organização do teu código. Né? Quer dizer que você não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Aqui a gente tentou encapsular uma array, né? Então não tem necessidade de fazer isso. Tem uma gem, que é a thread safe, que ela tem várias classes nativas do Ruby já thread safe. Né? Então aqui, por exemplo, ela tem thread safe array, thread safe hash. Se você quiser usar essa classe, já está tranquilo. Em geral, as classes do Ruby não são thread safe. Por que elas não são thread safe? Por um motivo bem simples. Gerenciar threads deixa o teu processo mais pesado. Né? É mais pesado. Então, até se você vê o JRuby, que é uma implementação do Ruby feita para se lidar com concorrência, ela também não é thread safe. O array do JRuby não é thread safe. Ele indica você usar uma classe dessa que seja thread safe, justamente para ele não ter que ficar lidando com isso em caso que você não precisa que seja. Né? E aqui um exemplo rápido de deadlock. Né? Então, eu demorei um pouquinho para conseguir achar esse negócio. Deadlock é o tipo de coisa, se você está desavisado, é muito fácil de você bater nele, mas se você segue alguns poucos princípios, né, em como você organiza o teu código, acaba sendo um pouquinho difícil de você esbarrar com ele. Né? Então é mais uma questão de, tenho esses princípios que eu tenho que seguir. Um princípio muito básico para você evitar deadlock é esse daqui, sempre lock na mesma ordem. Então aqui eu tenho dois códigos diferentes, o T e o S. Então o T, ele começou a thread aqui, ele travou o M, ele disse, a thread T travou o M. E depois ele também um segundo aqui, e agora ele começou a esperar o M. Né? Então ele travou o M e depois o M. A thread S, ela já fez o contrário. Ela começou travando o M e depois travou o M. No momento que eu dou o join, né, que é aquilo que ele falou, de esperar a finalização da execução das duas threads, ele vai começar a rodar esse cara aqui, vai travar o M, vai chegar aqui, vai travar o M. Esse cara aqui vai ficar esperando o M ser destravado, esse aqui vai esperar o N ser destravado e eles vão fechar. E vai dar exatamente essa mensagem aqui. Então o Ruby ele consegue lidar bem com deadlock, né, em alguns casos, né, não todos, né. Vamos cuidar sempre. Mas segue aquela regra ali que a maior parte dos problemas de deadlock você não vai ter. Outras regras de concorrência, né, isso que eu peguei lá do site do JRuby, mas essas regras de concorrência não são só para o Ruby, eu acho que isso vai sempre que a gente for tratar com concorrência, que é, não faça. Primeira regra, né, essa regra chave, não faça concorrência, não tente não fazer. Se
você precisar fazer, não compartilhe dados através das threads. Né? Então, coloca duas threads diferentes para fazer duas execuções, que é o que o Sidekick faz, por exemplo. Né? Você pode os dois executar. Se você precisar compartilhar dados entre as threads, não compartilhe dados mutáveis. Né? Então, eu tenho um dado que estava aqui no começo da thread, comecei as duas threads e essas duas threads estão acessando esses dados. Mas essa thread não altera, essa thread não altera, está todo mundo feliz. E se você precisar compartilhar dados mutáveis entre as threads, sincroniza o acesso a esses dados, que é usar um tag. Tá? Então essas são as regrinhas básicas, eu acho que com essas regras a gente consegue fazer bastante coisa com thread sem ter muito problema. Pode comentar uma coisa? Não, eu acho que, só lembrando que, por exemplo, na thread do Ruby, você pode fazer thread.new, você consegue passar qual que é o objeto por parâmetro que você quer que ele observe e você consegue manter aquele objeto como sincronizado só passando esse objeto para dentro da thread. Esse é um pontinho que a gente acabou esquecendo de exemplos, mas lembrei agora. Show de bola, show de bola. Até tem um detalhe importante, a gente estava falando muito de mutex, sincronização e tal. Todo mundo fala, não, porra, o Ruby não é thread, ele não usa thread. Então, o que significa isso, né? Eu ouvi falar muito de GIL, essas coisas todas, mas o que exatamente significa GIL? Né? GIL é basicamente Global Interpreter Lock. Né? Então, o que significa isso? Todas as threads, elas rodam com um grande mutex ao redor delas. Então, eu tenho duas threads rodando, as duas rodam no mesmo core, nenhuma delas roda em paralelo uma da outra. Você roda um pedaço, roda outro pedaço, roda outro pedaço, roda outro pedaço. Elas vão alternando a execução entre elas. Mas eu estou fazendo na sequência porque já eu vou usar thread. Por exemplo, você quer acessar um banco de dados. O tempo em que você diz assim, me dá esse dado do banco de dados, o teu processo do Ruby, ele vai ficar esperando essa resposta do banco de dados. Então, nesse momento, é um momento muito bom de você ter uma thread. Né? Então, estou esperando aqui, roda as outras threads que não dependem, né, de banco de dados. Continuam rodando aí. Tem acesso a arquivo, por exemplo. Né? Mesma coisa, mesmo processo. Então, e até porque thread foi inventada muito antes de existir multicore. Né? Então, thread existe, uma vida. Porque justamente o thread diz respeito à concorrência, não paralelismo. Lembrando que são as políticas de escalonamento do processador que definem como que cada uma vai ser pega e vai começar a ser processada. Então, existem N tipos de procedimentos de escalonamento. Né? Cada sistema operacional tem um estilo. Basicamente eu tenho um monte de gente que quer fazer alguma atividade no processador e o processador começa a olhar, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso, isso aqui eu deixo para depois. E também existe até como você estabelecer até níveis de prioridade dentro da programação e esses níveis são passados para o sistema operacional para ser executado com mais ou menos prioridade a thread. Né? Exatamente. Show. Bom, aí entra um ponto bem difícil. Como é que você testa? Né? Então a gente faz TDD lá, a ideia também a gente faz. Então, é uma dúvida bem comum, né? Tem o meu código ele usa threads e tal, como é que eu testo esse negócio? Bom, se teu código é thread safe, você pode testar só os pedaços que não usa thread. Isso é o padrão, né? Então, assim, se tu vai fazer um código que usa thread, em geral, tu pode testar as partes que não envolvem as threads, né? Encapsula toda a parte de thread num ponto central e deixa aquele espaço bonitinho ali, né? Bem organizado e tal. Em geral, tu não vai ter problema. Mas a gente tem alguns casos onde é importante testar, né? A gente teve um problema no passado, a gente tem uma aplicação que é uma aplicação de Big Data, não sei se é Big Data, porque a gente trabalha com bilhões de registros, mas ela tem um comportamento bem semelhante. E a gente tinha alguns problemas de conflito de dados, né? Então, o que acontecia? A gente tinha uma outra aplicação mandando interações. Pensa assim, essa aplicação é como se fosse o que o Mixpanel o que o Analytics é uma aplicação muito parecida com isso. O cliente estava mandando várias interações, né? Adiciona essa interação aqui, adiciona essa interação. Só que o cliente não sabia dos dados do usuário, por exemplo, na aplicação de destino, no target lá no servidor. Então ele mandava assim, o cliente é o cliente 1 com o nome de John, o cliente 1 com o nome de John. Então toda interação ele mandava, o cliente 1 com o nome de John. Quando chegava no nosso servidor, a gente via, o cliente 1 com o nome de John já existe? Carrega esse cara aqui, carreguei esse cara aqui, cria a interação que ele clicou no bônus.me, né? Ele clicou no bônus.me, linka as duas coisas, está tudo certo. Se ele não existe, cria o cliente John de 1. Bem simples, nada muito complexo. O que é o problema? Isso aí ele trabalha com eventos, né? Então chovia evento no nosso servidor e muitas vezes acontecia de cair 2 eventos para o mesmo cliente.
o cliente não existia nos dois casos, né? Então a gente tinha o customer point de um e name de um, que não existia no começo da aplicação. Batia outro, criava outro, e a gente ficava com dois clientes John. Tá? Então aconteceu isso uma vez lá, justamente porque faltava a questão desse list lock, list lock lá e tal. E a gente resolveu fazer um teste para ter certeza que isso não acontecia mais, porque isso estava acontecendo em alguns outros pontos da aplicação também. O que a gente fez? Isso aqui é uma forma de testar, é bem chato fazer isso, porque o teste fica mais lento, mas se você quiser fazer, você pode fazer assim. Tá? Você define qual é o nível de concorrência que você vai querer testar. Então, nesse caso, a gente queria testar duas requisições simultâneas. Você define uma variável de controle para dizer que aquela thread tem que esperar até aquela variável de controle estar liberada. E aqui é a variável de confirmação que a gente vai usar lá no Next Expectation para dizer assim, pô, tá certo, tá errado, o resultado deu bom ou deu ruim. Então aqui a gente só define. A partir do nível de concorrência que a gente define, a gente inicializa duas threads distintas. Uma para cada requisição, seria, né? Simulando as requisições. Então eu inicializei as duas threads. Se eu não tiver esse wait for each, ele vai simplesmente cair na primeira thread e executar, na segunda thread executar, e eu não vou conseguir pegar meu teste direito. Então aqui eu fico esperando. Né? Sincronizo os dois casos. Depois que eu inicializei as duas threads, eu altero o valor dessa variável. Entendeu? Então, direto, alterei, disparo os dois eventos. Né? E aqui eu uso, de novo, o join. Né? Sempre que a gente usa threads, por que a gente usa o join? Se a gente não usar o join, a gente tem que usar um sleep. Né? Então, o processo principal vai acabar. Se o processo principal acaba, você mata as threads que estão rodando lá. Né? Então, coloco o join para dizer, processo principal, espera elas acabar. Terminou? Aqui dentro, aqui é o teste, né? Então eu faço as duas interações, tento disparar as duas interações. Se cair com o record not unique, é sinal de que eu não estou tratando isso daqui. Né? O objetivo desse teste não é saber se ele está dando erro, é saber se ele está tratando e retornando uma resposta amigável desse erro. Né? Então, se cair esse cara aqui, que está errado. Então eu coloquei no get record true e espero que ele seja falso. Então aqui é um exemplo bem simples, né? de como é que testa a concorrência. Testar a concorrência é chato, é complicado. Eu já vi em algum lugar que tem uma gente que faz um negócio muito parecido com isso daqui, tá? Mas, enfim, vale a pena saber se alguém quiser. Tá? É isso aí. Legal, galera. A gente deixou um tempinho aí para a gente fazer algum exemplo mais prático, para a gente bater nos problemas, que sim, você cai nos problemas quando você vive eles tentando executar na prática. Eu acho que seria legal a gente tentar desenvolver algum exemplo que a gente pudesse mostrar o poder da concorrência, como a gente faz. Eu pensei da gente fazer algum exemplo usando rede, que é um exemplo clássico, né? Tipo, eu dependo de uma atividade de rede, então eu vou ter que fazer, por exemplo, um ping numa determinada URL, mas eu tenho 200 URLs, cada processo pode fazer um. A gente podia fazer um códigozinho que faça isso, e aí a gente mostra fazendo na sequência e fazendo em async para a gente mostrar. Depois a gente pode mostrar o mesmo exemplo rodando no celuloid, usando com um pool de conexões ali, só para a gente mostrar rapidinho uma coisa bem prática aí. Eu tenho um outro exemplo também. Faz isso daí, eu também tenho outra coisa que eu vou mostrar, que dentro de threads ali, uma das formas mais legais que a gente achou de encontrar alguns erros que acontecem, que a gente não espera às vezes de acontecer, né? Algumas falhas de aplicação, é usando uma aplicação de teste de capacidade, que é o JMeter. Né? Então, a gente usou isso na nossa aplicação para fazer. Eu preparei uma aplicaçãozinha exemplo que vai dar erro para a gente ver isso acontecendo na vida real, com o JMeter, tudo certinho. Eu acho que dá para demonstrar como é que funciona a questão das threads, e daí depois eu mostro como é que funciona essa parte aí. Acho que dá tempo, quer fazer o inverso, daí se der tempo a gente mostra. Quer fazer agora? Acho que vamos pegar o teu que está pronto. Show. Tá, então assim, o que acontece? Deixa eu dar só uma pasta aqui. Pode ser uma menos aqui, já é. Show. Então assim, o que é o JMeter? Não sei, alguém conhece aqui o JMeter? JMeter? Não? Tá. O JMeter é uma aplicação de teste de carga. Basicamente é isso que ele faz. Ele faz várias requisições do seu servidor e ele testa se a aplicação aguenta, qual é o tempo de resposta da aplicação e tal. Só que ele é diferente, por exemplo, do AB, né, que é o Apache Benchmark. O Apache Benchmark ele simplesmente conecta a aplicação e desce o erro lá. O JMeter não. O JMeter ele simula uma atividade de um usuário, ele simula alguns usuários entrando, outros saindo, navegando nas suas páginas, para fazer um teste mais real na aplicação, digamos assim. Então aqui eu vou baixar um repositóriozinho. Do JMeter. O JMeter
aqui é a cara do Dimitri, um programinha em Java, feio pra cacete, difícil de usar, mas tem uns artigos na internet, por exemplo, tem um que eu escrevi lá no antigo blog da Salmon, que é salmoners.github.io, acho que é isso aqui. Depois eu posso mandar o link para a galera, tá? Então aqui eu coloquei vários, como é que funciona, cada nomenclatura do Dimitri e tal. Se alguém tiver curiosidade de saber depois, eu vou dar uma lida nesse texto aqui. Mas basicamente a ideia em linhas gerais é, tu tem um plano de teste, e dentro do plano de teste tu vai fazendo aqui suas configurações, né? Então eu vou criar aqui, por exemplo, um grupo de usuários. Aqui eu digo quantos usuários virtuais eu quero ter, então eu quero 100 usuários acessando, e eu quero que eles cheguem, esses 100 usuários na minha aplicação, num período de 5 segundos. Né? Dentro desse grupo de usuários eu vou configurando aqui o que eu quero que ele faça. Né? Eu tenho aqui já salvo uma configuração. Eu tenho salvo aqui uma configuração dele. Para agilizar. Tá, então esse daqui é o exemplo que a gente fez. Tá? Então basicamente o que eu disse? Todas as requisições que eu quero executar, eu vou usar esse servidor aqui, que é o servidor local na porta 3000. Tá? A requisição que eu quero fazer é essa daqui. Eu vou fazer um post dentro de user/id, que é o 1/credits, dizendo que eu quero adicionar R$10 na conta desse usuário. Tá? Aqui eu coloquei os cabeçalhos, né, dizendo que eu quero dizer application.json, e aqui ele vai me exibir os resultados dessas minhas chamadas. O que isso aqui vai me ajudar? Então aqui, se eu terminar de carregar aqui, mais um pouco. Basicamente, qual vai ser o roteiro que eu vou fazer aqui? A gente vai criar uma aplicação que ela tem o modelo usuário e o modelo crédito. Né? Exatamente aquele exemplo que a gente fez lá do Pessimistic Logic. Tá? Então esse usuário ele tem um balance e o credit é a lista de todos os créditos que esse usuário já teve. Quando eu fizer essa chamada aqui, esse post para users/1/credits, ele vai criar um novo crédito de R$10. O que ele tem que fazer? Ele tem que criar o modelo crédito e ele tem que atualizar o balance do usuário em mais 10. Né? Como eu estou fazendo aqui uma quantidade de requisições muito alta, estou fazendo aqui 100 usuários acessando essa minha aplicação ao mesmo tempo, o que deve acontecer? Né? Se eu não cuidar. Mostrar aqui como é que funciona. Vou só mostrar aqui como é que está a aplicação. Oi? Tem também. Aqui, ó. Então eu vou entrar aqui. Eu tenho um modelo, meu modo user, tá? Eu uso aqui muitos créditos. Eu tenho credits, tá? Então credits belongs to user. E eu tenho aqui o meu controller, né? Então eu tenho meu controller bem simplesinho. Eu tenho um show que mostra o usuário e o balance. Eu tenho um index que mostra todo mundo. E eu tenho o meu credit. Eu tenho meu credit. Então aqui basicamente qual que é a ideia? Quando eu mandar lá o create, ele vai encontrar o usuário, vai pegar todos os créditos desse usuário, vai criar um crédito novo e vai incrementar o balance pela quantidade que eu mandar para esse usuário. Né? Então basicamente é isso daqui. Basicamente você vai dar um post na URL X. Então aqui eu vou dar um post no users member credits. Credits. Exatamente. Vou rodar ela aqui, espero que funcione, porque eu testei na 2.3.0, então Vai. aí, show de bola. Detalhe importante, eu estou usando aqui o Puma, né, então direto mesmo com o Rails S ele já roda com o Puma. Por quê? Tá? Eu preciso colocar 4 carinhas trabalhando ao mesmo tempo, com várias threads e tal, para conseguir simular que as conexões elas vão ser rodadas no mesmo momento. Se eu colocar um worker só, que é o que acontece normalmente em ambiente de desenvolvimento, ele vai sempre executar um depois do outro, não vai ter uma simulação real de como é que seria em produção. Tá? Então aqui eu vou demonstrar aqui a requisição, tá? Eu vou colocar aqui que eu quero 100 usuários num período de 15 segundos. Eu vou colocar aqui. Os usuários eles vão chegar num período de 15 segundos. Eu vou executar aqui, vamos ver se já vai ter. Então aqui eu posso ver o resultado de todas as requisições que ele vai fazer, né? Então se eu entrar aqui, tá faltando um pedaço lá, né? Não, tá certo, tá certo. Então aqui, ó. Desse lado de cá eu vejo o resultado do testador, né? Então latência para fazer essa conexão, quanto tempo que ele enviou e tal. Aqui ele diz que ó, deu um 201 created, então deu tudo certo. A requisição foi feita, né? Então deu um post lá naquela URL, com esse credit amount aqui, e esse aqui foi o retorno. Eu configurei lá para retornar o ID da minha conexão. O que eu preciso fazer agora? Agora eu executei aqui, né? Teoricamente, eu dei 100 vezes esse crédito para esse usuário. Qual que é o crédito que eu quero dar? Eu quero dar R$10. Então eu tenho que ter R$1.000 lá no balanço do usuário e aqueles 100 créditos lá.
como é que eu vou ver isso daqui? Deixa isso aqui. Opa. Not balance. Aí. Dá um Ctrl L. Contra o quê? Como aqui eu não sei como é que é, mas pra subir a tela. Ah, tá. Que anda no Ctrl L. Comand L, alguma coisa assim. Não, é Limpar a tela. Comand K. Comand K eu não sei. É, pra limpar o No scrollback. Linux é Então aqui, Isso é né? Ctrl L. Ctrl L. Comand K. Comand K. Como de cá? É. Comand K ele limpa o Ele limpa scrollback. o bash. É. Vamos lá. Aí, ó. Parabéns. Ganhou, ganhou. Works. Bom, Deu 990, pera aí, tem algum problema, né? é errado essa parada aí. É errado isso aí. O cara ficou sem dinheiro lá. Então, eu coloquei até menos, eu achei até que não ia dar erro. Eu coloquei 100 usuários em 15 segundos. Mas você percebe que mesmo uma frequência baixa, relativamente baixa de chegada de usuários, ele já deu erro, né? Então aqui você vê, ó. Cadê os... Aqui, ó. Aqui embaixo você consegue ver os detalhes dessas requisições. Então a média de todas as requisições, ó, o tempo total foi 43 milissegundos. Né? Aqui embaixo, né? 43 milissegundos. Aqui dá pra ver outros gráficos também, né? Se quiser dar uma... Então aqui, ó. Deu 100 amostras, 43 a média, mediana, 90%, ó. Aqui com todos os dados aqui das requisições que ele fez. Porém, mesmo com essa performance incrível, o resultado deu errado. Então eu vou aumentar aqui mais um pouco, só para a gente demonstrar. Vou pegar aqui user.first.attributes, aqui eu limpei a base toda de novo. E eu vou rodar agora num cenário mais real. Né? Então eu vou rodar aqui com 3 segundos, vai entrar 100 usuários na aplicação. Tá? Eu vou limpar aqui os resultados que a gente tinha antes. E vamos rodar aqui, ó. Pô, voa, né, de requisição. A nossa resposta foi um pouquinho mais lenta, né? Porque a gente está com mais usuários por segundo. Recebemos o balance. Opa, deu 700. Então isso daqui ele tende a cada vez ficar pior. Então isso, é por isso que é bem. Como é que é? Como de cá? Isso. Então é por isso que é bem importante cuidar desse tipo de situação. Então deixa eu voltar aqui e limpar de novo. Aqui. E vamos tentar corrigir esse nosso problema. Então eu vou entrar lá em App, Controller, Credits, que é o cara que eu estou trabalhando agora. Então o que acontece esse problema aqui, né? Eu estou criando meu crédito, estou incrementando meu balanço, mas por que aquele usuário está errado e tal? Então aqui a gente pode fazer aquilo que a gente já viu, né? Vamos fazer um pessimistic lock aqui. Então eu vou criar um credit new aqui, user.createLock do... Tá? Então, só criei esse new aqui, porque se eu não tivesse criado esse new, o crédito não existia aqui fora, tá? Ah, sim. Diferença variável, né? Exatamente. Então aqui, coisa bem simples que eu fiz aqui, tá? A gente só deu um if lock aqui. Dentro do lock eu criei o crédito e incrementei o balance. Ajuste simples, rápido, vamos ver se resolveu? Vamos rodar a mesma coisa de novo. Vamos lá. Você trocou lá os valores, né? Então rodei de novo. Vamos voltar lá agora nos dados. E vamos pegar. Opa, tudo certinho. Então agora a gente está com o balanço correto do usuário. Tá? Então, 2 linhas de código, a gente resolve todos os problemas. O que a gente perde com essa brincadeira aí? Quantos milissegundos? 92. Entendeu? Então a gente aumentou aí algumas vezes, entendeu? Por que aumentou? Embora a gente esteja aceitando vários usuários, a nossa aplicação é bem simples. Ela só faz um detalhezinho que é criar esses créditos, criar o crédito e incrementar o balanço. Todo mundo está fazendo requisição simultânea, o Puma vai aceitar todo mundo, vai fazer aquela questão das threads e tal, mas ele vai sequenciar todo mundo. Né? Então vai entrar um lock, vai ficar esperando, o outro vai entrar, vai ficar esperando e por aí vai. Ele vai colocar todo mundo na sequência. Nesse caso, a perda de performance é imediata e é muito alto, porque né, ele só faz isso.
Mas, por exemplo, no nosso caso, que a gente faz várias outras coisas na aplicação, pô, a gente dá crédito, a gente cria as atividades que o cara fez, a gente troca o balance, enfim, a gente faz outras coisas, esse ganho de performance ele acaba sendo, essa perda de performance ela acaba sendo diluída. Por quê? Porque é específico, né? E também porque não tem essa quantidade de requisições, né, para esse endpoint ao mesmo tempo, né? Então, os outros usuários não são sincronizados. Nesse caso, você está fazendo post como se fosse mil vezes do mesmo usuário que está recebendo novos pontos, né? Isso. Então, se fosse sortido ali 15, 20 usuários, possivelmente aí diminuir para 40, 50 ali, porque Exatamente. registros diferentes. Exatamente. Isso aqui acontece, cara, assim, ó, não é algo tão comum, porque isso aqui é bem caso muito específico, né? Isso aqui a gente não resolve esse problema, porque o mesmo usuário vai fazer 100 requisições ao mesmo tempo. Mas é muito comum acontecer de 2 chamadas do usuário vir ao mesmo tempo, entendeu? Isso não é tão incomum assim. Então, a gente tem que resolver para esses pequenos casos, né? Então, é importante saber esse caso aqui. Então, quando a gente colocou e fez a migração lá, no início do ano, uma das principais coisas que a gente tratou foi esse tipo de problema. O que a gente fez? A gente pegou todo o mapeamento da aplicação, as requisições mais críticas da aplicação, a gente simulou, né, criou aqui alguns grupos de usuários, eu estou criando um só, mas a gente criou grupos de usuários diferentes, cada grupo de usuário fazendo uma sequência. Aqui eu estou fazendo uma requisição só, né? Mas eu posso fazer outras requisições, ele vai fazer na sequência. Eu tenho timers aqui que eu posso colocar, dizer, ó, faz essa requisição, aí simular, pô, o usuário vai acessar a página inicial, ele tem que adicionar um produto no carrinho, por exemplo, uma aplicação de e-commerce. Ele não vai adicionar na hora, vai esperar uns 10 segundos, por exemplo. Aí o usuário espera e tal, aí tu tem uma variabilidade mais real, mais mundo real assim. Então a gente rodou esse teste e a gente achou vários pontos de falha, tipo, vários mesmo assim, ou seja, se provou que a gente teria problema se a gente colocasse a aplicação naquele momento. Por isso que eu falei antes do teste lá, né, de usar o RSpec para fazer esse tipo de teste, eu não acho tão necessário. Esse tipo de coisa é o tipo de coisa que faz de forma mais exploratória, sabe? Você não vai pegar os casos muito específicos e tal. Pô, você faz um teste massivo assim, faz a aplicação toda e se aproveita dos resultados que você tiver aí. Tá? Então, esse aí era o exemplo que eu queria mostrar. Muito massa.